Olá, alunos do terceiro ano. Agora nós daremos continuidade a partir da página... Professora, olhar aqui um pouquinho. A partir da página 11 da apostila de vocês. Descubra o segredo de formação de cada uma das sequências a seguir e escreva os números que estão faltando. Então, aqui vocês escreverão os números que estão faltando no quadro e em seguida escreverão o segredo. 1910, 1920, 1930. De quanto em quanto está aparecendo essa sequência? 1019, 1018, 1017. Então, aqui ele está diminuindo. Está diminuindo de quanto em quanto? 1500, 1600, 1700 e seguintes. Aqui você irá colocar de quanto em quanto está indo esse número. 2000, 2020, 2040 e assim por diante. Aqui você irá colocar de quanto em quanto aparece o número. Um dos pontos turísticos da cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, é o Teatro Rio Vermelho. Ele é o mais moderno teatro da cidade, com palco removível de 1.888 poltronas na plateia. Represente o número de poltronas do teatro redesenhando as peças do material dourado e as argolas no ábaco. Então, aqui vocês irão usar as peças do material dourado, cubinhos, a barra, a placa e o cubo. Então, aqui vocês irão usar os materiais para representar o total de argolas, 1880, o total de poltronas, 1888. E aqui no ábaco, usando a argola, vocês irão representar esse número. Questão 5. Observe os números abaixo e siga as pistas e descubra a população de mais alguns municípios do estado de Goiás, de acordo com o censo de 2010. Então, aqui aparece o total de habitantes de cada um dos municípios. 1417, 1689, 1254, 2013, 1763. Agora vamos observar essas pistas. Um dos algarismos do número de habitantes de Água Limpa é o zero. Então, em qual desses números aqui aparece o zero? O menor número representa a quantidade de habitantes de Lagoa Santa em 2010. A população de São Paulo, São João, da Paraúna, era representada por um número com 6 na terceira ordem. O número de habitantes de Moiporá era o segundo na ordem decrescente. O número de habitantes do município de Cachoeira de Goiás era escrito com o algarismo 1, 4 e 7. Use a tabela abaixo para fazer suas anotações e representar o número de habitantes com algarismos e com palavras. Então, aqui, Água Limpa. Água Limpa, ele diz que um dos algarismos do número de habitantes de Água Limpa é o zero. Então, nós temos o único número aqui que aparece, o zero, 2013. Você irá colocar aqui 2013, um número, e aqui escrever 2013 com palavras. Questão 6. Esse é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Foi inaugurado em julho de 1909, com capacidade para 1.739 espectadores. Desde sua inauguração, o teatro passou por grandes reformas. Em 2010, após a reforma e modernização das instalações, ficou com 2.252 lugares disponíveis. Escreva com palavras o número de lugares disponíveis na inauguração do teatro e após a reforma de 2010. Então, vocês irão escrever com palavras 1.739 e 2.252 aqui nesse espaço. Depois, represente no ábaco a capacidade de público do teatro na inauguração e depois da reforma. Aqui vocês irão usar as argolas e representar o número 1.739 e 2.252. Questão C. A capacidade de público do teatro aumentou ou diminuiu com a reforma de 2010? Explique sua resposta. Aqui você vai colocar se aumentou ou diminuiu e depois explicar o porquê que aumentou. Vamos brincar. Aqui nós temos o detetive dos números. Aqui você
Material, quadro numérico do material de apoio. Como jogar? Reúna-se com um colega, cada um com o seu quadro numérico. Cada jogador escolhe um número e pinta o seu quadro, sem que o outro veja. Tire para o ímpar para ver quem começa o jogo, fazendo perguntas para tentar adivinhar o número escolhido pelo outro. Os jogadores devem ir se revezando, fazendo uma pergunta por vez, e o outro só pode responder sim ou não. Quando seu colega disser não para a sua pergunta, você pode marcar um X nos números do seu quadro que foram excluídos por essa resposta. Se ele responder sim, faça um círculo nos números que ainda podem ser considerados. Ganhe rodada quem descobrir primeiro o número escolhido pelo colega. José está jogando o detetive dos números com Magali. Acompanhe algumas perguntas que ele fez para descobrir o número escolhido por ela. O número que você escolheu tem 0 na unidade? Sim. Então, ele apagou, ele circulou esses números aqui, ó. Todos esses números aqui têm o 0 na unidade. Depois a outra pista. O número que você escolheu é maior do que 1.950? Não. Então, ele já riscou alguns aqui, ó. Como ele não é maior, então nós temos 1950, 1940, 1930, 1920 e 1910. Todos esses entram dentro da pista que ela já deu. Quais perguntas você faria para descobrir o número que Magali escolheu, dentro desses números que restaram? Então, para você descobrir, quais perguntas que você faria? Magali deve descobrir o número que José escolheu. Preste atenção nas perguntas e depois resposta para ajudá-la e observe o número no quadro do jogo. O número tem o algarismo 2 na ordem das unidades? Sim. Magali, quais números Magali deve circular? Então, quais os números que tem o 2 na ordem das unidades? Você irá voltar lá no quadro e responder. Ele é maior do que 1952? Sim. Então, quais os números Magali deve marcar um X? Depois, quais os números sobraram? Ela perguntou se esse número tinha algarismos repetidos e José disse que sim. Qual número José escolheu? Questão 2. Leia as perguntas que Cláudia fez para descobrir o número escolhido por Pedro. Use o quadro numérico do jogo para ajudá-la nas respostas. O número que você escolheu está na sexta linha do quadro? Sim. Escreva quais os números do quadro podem ser o número escolhido por Pedro. Este número é maior que 1955? Sim. Quais números Pedro pode ter escolhido? Escreva uma pergunta para Cláudia fazer para Pedro e chegar mais próximo de descobrir o número que ele escolheu. Escreva com palavras o maior número do quadro, maior e menor. Então, até aqui vocês irão fazer essas atividades e caminhar para a professora. Qualquer dúvida, a professora está disponível, tá? Para estar respondendo no individual. Façam as atividades e encaminhem para a professora.